Outras coisas tem como ser público. Não, a agente de viagem não tem como ser público porque... Pronto, o auxiliar de produção. Pronto, auxiliar de produção ser público. Mas não tem como ser público porque o governo não produz nada. São cargos de produção e não cargos de serviço. Então, como que eu posso falar? Eu nunca tomei uma posição de direita ou de esquerda porque não só o neoliberalismo ele possui problemas, como também o marxismo ele possui problemas. Entendeu? E devemos analisar isso daí. Existem certos, como é que se diz, profissões que não se encaixam dentro do neoliberalismo. E a questão do profissional de saúde, ele não é bem uma profissão que deveria se encaixar no neoliberalismo. Não, tudo bem, eu entendo até a sua posição. Entendeu? Mas aí volta a mesma pergunta que eu estou. Se é o salário base é X, é Y, por que a pessoa vai procurar aquela profissão? Se a pessoa não procura aquela profissão, você torna o quê? Você torna os profissionais daquela área escassos. Quando eles se tornam escassos, automaticamente começa a haver uma disputa desses profissionais. Se há uma disputa desses profissionais, a tendência é o quê? Que o salário aumente. E aí você vai ter uma valorização porque você tem menos pessoas dentro daquele mercado. Dentro desse mercado. E aí aí que acontece a valorização. Mas não é o que acontece. Hoje, profissional de saúde, você tem 3x4. Sim, com exceção dos médicos, por exemplo, que os médicos, o que acontece? Os médicos, você tem uma escassez maior de médicos, por quê? Porque há um protecionismo do mercado dos médicos que impede que tenha mais médicos sendo formados, no geral. Sim, correto. Existe aí, tem uma série de... Por exemplo, uma questão, como é que se diz, que eu costumo falar, por exemplo, que a questão da saúde, ela deveria ser pública. Por exemplo, os médicos são mais escassos. Deveríamos ter, como é que se diz, mais cursos universitários para medicina. Mas aí você vê que esse problema sistêmico, você pega aí, você vai ter, que nem agora, vai ter a volta dos mais médicos. Por quê? O próprio governo busca o pagamento mais barato. Porque você não tem como ficar inchando a máquina pública eternamente. E aí você tem os mais médicos. Então é mais fácil pagar 5 mil pro cubano, que no final ele vai ganhar 2 mil e 3 mil fica pro governo de Cuba. Sai muito mais barato do que eu pagar 10 mil no médico. Um médico que provavelmente por 10 mil, 15 mil, ele não vai querer morar lá no meio do Vale do Jequitinhonha para atender uma população lá que ele tem que ser o parteiro, o dentista e tudo mais. Sim. Correto, eu entendo o seu ponto de vista. Só que, de contrapartida, o próprio CRM não permite que você abra novas faculdades de medicina e facilite o acesso da medicina para a população. Por quê? Porque é interessante para essa classe ficar escassa. Que eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. Já deveria liberar e todo mundo faz a medicina, acabou. Eu deixo, como é que se diz, bem claro. Existem duas coisas que eu sou a favor. Que seja público. Educação e saúde. São duas coisas, como é que se diz, que deveria ser pública. Porque é um direito, me parece que está na... Não, tenho certeza que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, está na Declaração. Que todo mundo tem direito à saúde. Saúde e educação. Entendeu? Saúde, educação, moradia e afins. Enfim. Mas isso, a administração pública não tem competência para organizar. Tanto pela sazonalidade, né, pelo ciclo de políticas públicas. Então, um dia você tem um prefeito, daqui 4 anos você tem outro, daqui 4 anos você tem outro, e não há um processo continuado. Então, é inviável você ter uma hora paga-se bem, outra hora paga-se mal, e vai variando. Então, é mais fácil você ter um contrato de terceirização, onde você vai ter a prestação continuada por uma concessão de 30, 40, 50 anos, aí vai ter regulado, e aí a regulação vem o quê? Essa regulação vem pelo mercado. Então, por exemplo, o professor, piso é um exemplo. Eu não sei qual é o piso do professor, mas é um exemplo. O piso é 2 mil. Então vai ser pago, no mínimo que vai ser pago é 2 mil. Vai ser pago um pouco mais? O cara vai lá trabalhar pro ângulo. O ângulo paga 5 para o professor. O cara vai trabalhar no ângulo. Eu quero ser funcionário público. Quero ser funcionário na escola pública. É X. Só que aí você vai tendo o quê? De contrapartida, você tem o quê?
uma cobrança desses profissionais, certo? Sobre a qualidade de serviço prestado. Porque hoje o que acontece? Se o cara entra num serviço público, quem cobra ele? Não tem cobrança. Se o cara fez bem feito, amém. Se ele fez mal feito, amém também, porque não tem ninguém que vai cobrar. Não tem uma vistoria. Alguém pra estar ali mandando no indivíduo. Assim, eu conheço. Você quer, como é que se diz? Ter a certeza que ele está fazendo. Exatamente, porque hoje você não tem. Eu trabalhei muito tempo pela prefeitura e eu via isso de perto. No prédio central lá da prefeitura. Você tinha o cara, você tinha a secretária da secretária. Porque a secretária em si não dava conta do serviço dela. O serviço dela era escrever uma agenda. Meu, pelo amor de Deus. Eu fui o secretário da secretária. E não era nem do secretário do departamento. Então, você tem o secretário principal, tem a secretária e eu era o secretário da secretária. Porque a secretária não conseguia escrever um texto no Word. Era eu que tinha que escrever o texto pra ela. Tinha funções malucas, cara. Eu lembro de uma reunião que eu fiquei, era uma reunião do departamento de turismo, cara. Uma reunião do departamento de turismo. Então a gente tinha um evento que era caminhada... tinha um nome engraçado. Caminhada ecológica. Era feito no distrito de Souza Joaquim Egídio. Então o que acontecia? A pessoa, o cidadão, NISP, que queria participar, doava 1 quilo de alimento, de contrapartida ele ganhava uma camisetinha da prefeitura para participar do evento. Tá tudo certo. Como fazer esse controle? Eles faziam um pré-cadastro, certo? E esse pré-cadastro garantia a quantidade que a prefeitura teria que fazer de camisetas e tudo mais. Aí tá beleza. Qual era o defeito da coisa? Foi feito um formulário que ele pegava os dados e disparava um e-mail. Esse e-mail, ele era impresso na Secretaria de Turismo, colocado em uma pasta. Depois eu ia lá e pegava esse formulário impresso e colocava em uma planilha do Excel. E em uma das reuniões pré-caminhada ecológica, fiquei lá por 5, 6 anos lá com eles. Eu cheguei e falei, eu já não aguentava mais fazer aquilo, porque era assim, chegava 1.000 inscrições. Caraca. 2.000 inscrições. E todo dia chegava aqueles benditos papel. E eu achava um desperdício, porque, imprimia o negócio, não chegava nem um e-mail, copia e cola. Então, era um serviço, assim, era absurdo. Eu tinha que pegar um papel que estava impresso e redigitar, sendo que ele já era digital. E eu lembro de ter falado, falei, gente, olha, é tudo legal, vamos fazer uma coisa diferente esse ano. Vamos pedir pro pessoal da IMA. E eu sei que o pessoal da IMA era capacitado já naquela época para fazer isso, que era uma coisa muito simples. Em vez do formulário disparar um e-mail, ele joga para um banquinho de dados, que já gera o Excel. E eu nunca vou esquecer da minha chefe olhar para mim e falar, então, Adriano, mas a gente tem você para ficar digitando. E aí? E a minha função não era nem digitar, minha função era fazer o atendimento no posto de informações turísticas, era dar informação turística pela cidade. Ou seja, eu tinha um desvio de cargo para ficar digitando coisa de evento. Sim. Isso mostrava uma total ineficiência do serviço daquele departamento. Ou seja, a administração pública, ela só tem administração no nome, porque no final das contas ela não tem administração nenhuma. Ela não tem a gerência, a gestão, de olhar e falar, não, eu posso ter um funcionário, isso aqui pode já ser informatizado e ele já sai pronto. Depois que eu saí desse departamento, parece que 3 anos depois foram fazer essa modificação e aí ele já sai dentro de um banquinho de dados que já sai todo o relatório prontinho com os dados da pessoa. É uma ineficiência, cara. E nesse tempo eles ficaram pagando um salário para mim fazer uma função da qual não era a que eu fui contratado e aí o meu posto de trabalho ficava lá. Ou seja, que o turista que chegava na cidade não tinha informação turística porque eu não estava lá. Eu estava lá digitando um papel que a máquina poderia ter feito automático. Então são essas falhas que mostram que há uma ineficiência do Estado. Outro exemplo disso, a função clara da privatização da telefonia pública, onde nós tínhamos a antiga Telesp,
E assim, acho que você vai lembrar que você é da mesma época. Pra você conseguir uma linha telefônica na época da Telesp, você levava meses. Sim, A eu minha lembro. família fazia renda com isso. Ela